Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o fim das chamadas saidinhas de presos em feriados. O projeto de lei agora precisa passar pela sanção do presidente Lula para entrar em vigor. No estado de São Paulo, mais de 32 mil detentos receberam benefício no feriado antecipado de Páscoa. Mais de 1.400 não voltaram e vários foram presos por cometerem novos crimes. Este homem que aparece algemado na delegacia é suspeito de sequestrar e estuprar uma mulher de 29 anos em Limeira, no interior de São Paulo. Segundo a polícia, Fabiano Nunes dos Santos, de 38 anos, abordou a vítima no momento em que ela saía de uma consulta médica. Com uma faca, o homem fez com que ela fosse para o banco do passageiro do carro. Depois de cometer o crime, abandonou a mulher numa estrada e fugiu com o veículo dela. Fabiano foi preso em casa. Ele era foragido do sistema prisional desde janeiro do ano passado. Havia ganhado o benefício da saída temporária e nunca retornou. Na semana passada, um empresário foi vítima de assaltantes em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A casa onde ele estava com a família foi invadida pelos criminosos. O empresário tentou reagir ao assalto, foi baleado e morreu. A investigação apontou que um dos suspeitos também tinha recebido o benefício da saidinha. Nesta última saída temporária em todo o estado de São Paulo, mais de 32 mil detentos tiveram direito ao benefício e foram soltos. Mais de 1.400 não voltaram e se tornaram foragidos. 490 foram presos novamente pela Polícia Militar. Na saidinha anterior, em dezembro do ano passado, mais de 1.500 condenados não retornaram aos presídios, onde deveriam terminar de cumprir as penas pelos crimes cometidos. Hoje a Câmara aprovou o projeto de lei que acaba com o benefício que era concedido 5 vezes ao ano para condenados que estavam no regime semiaberto. A saída será limitada apenas para quem estuda ou tem emprego formal. O projeto agora vai para a sanção presidencial. O que a gente espera é que o presidente da República sancione o projeto de lei. Para este advogado, o problema não é o benefício, mas a falta de uma avaliação mais rigorosa sobre a condição de cada detento. Não há uma avaliação individualizada do condenado. Dessa maneira, fica inviável de avaliar as condições criminológicas dele, se ele vai ser um criminoso em potencial ou até mesmo se ele vai retornar para o presídio. Este especialista em segurança pública diz que as saidinhas viraram uma ameaça à sociedade. É um risco para a sociedade, para a ação policial e, se isso tem sido recorrente desde a sua implantação, é um sistema que não deve continuar a ser aplicado. Foram presos hoje no Rio de Janeiro 17 policiais suspeitos de trabalhar como seguranças do bicheiro Rogério de Andrade. O grupo também monitorava agentes públicos e interferia em operações da polícia. A operação do Ministério Público do Rio, em parceria com a Corregedoria da PM, mirou em policiais militares e em um policial penal. Os agentes são suspeitos de atuar como guarda-costas de contraventores que controlam o jogo do bicho. Segundo a denúncia, os suspeitos interferiam em operações policiais e monitoravam agentes públicos para repassar informações aos patrões. Rogério de Andrade, que assumiu o legado do tio Castor de Andrade no jogo do bicho carioca, seria o responsável por contratar os policiais. Ele chegou a ser preso em 2022, mas foi solto no mesmo ano após o Superior Tribunal de Justiça substituir a prisão por medidas cautelares. Atualmente, Rogério cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. A defesa dele não foi encontrada para comentar a operação de hoje. O combate às contravenções, como o jogo do bicho, colocou atrás das grades mais de 2.700 pessoas no estado nos últimos 3 anos. Além disso, foram apreendidas 6.300 máquinas caça-níqueis e R$ 800 mil em dinheiro.
A operação de hoje é um desdobramento da ação feita em 2022 contra as redes de jogos de azar de Rogério de Andrade e Rony Lessa. Na época, 2 delegados foram presos. A gente fica triste e revoltado que policiais que deveriam estar do lado da segurança pública estejam de um outro lado que não seja o Estado, mas seremos implacáveis. A polícia prendeu 2 homens e apreendeu um adolescente por participação no sequestro de um universitário em São Paulo. A investigação apontou que um colega de faculdade da vítima planejou o crime. As imagens mostram um rapaz de 18 anos com as mãos amarradas sendo agredido sob a mira de uma pistola. O vídeo foi enviado para a família do estudante de direito. Em troca da liberdade dele, os sequestradores pediam um resgate que, segundo a polícia, não foi pago. O crime aconteceu em dezembro. O rapaz passou um dia em poder da quadrilha. Hoje, a polícia prendeu 3 suspeitos. Um deles é um colega da faculdade que atraiu a vítima até o local do sequestro. O criminoso aparece nestas imagens gravadas pelos sequestradores. Ele é estudante de fonoaudiologia na mesma universidade da vítima. Ele fingiu que foi sequestrado, ficou no cativeiro junto com esse garoto de 18 anos e fingindo que era uma das vítimas, quando na realidade era o grande autor do crime. Hoje pela manhã, a polícia cercou a rua onde os suspeitos moram, na zona sul de São Paulo. O cativeiro fica no mesmo bairro. Além do universitário que planejou o sequestro, um outro adulto foi preso e um adolescente apreendido. Este ano, a Divisão Antissequestro de São Paulo realizou 38 prisões e registrou 10 casos. Um golpe Boa Noite Cinderela, em que a vítima é dopada, 3 sequestros de caminhoneiros, 4 sequestros relâmpago e 2 golpes do amor. A orientação é para que as famílias das vítimas sempre procurem a polícia. É natural desse tipo de crime que o sequestrador intimide, a família para que não comunique à polícia. Porque para o cara não é vantagem, O resultado é esse aqui. O resultado é a prisão desse criminoso. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. STJ decide que jogador Robinho deve cumprir pena no Brasil. Justiça espanhola concede liberdade provisória a Daniel Alves sob fiança milionária. Governo vai redistribuir vacinas da dengue que estão próximas do vencimento. Google vai pagar multa bilionária na França por uso indevido de conteúdo jornalístico. No futebol, técnico Luiz Felipe Scolari é demitido do Atlético Mineiro. Oferecimento Bradesco. Dica de investimento com a Bia no app é fácil. O ex-jogador Robinho vai cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo cometido na Itália. A decisão foi tomada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O placar foi de 9 votos a favor da homologação da sentença determinada pela Justiça italiana e 2 contrários. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça condenou o ex-jogador Robinho a cumprir 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo, seguindo decisão do Tribunal de Milão de novembro de 2017. Segundo a acusação, o ex-jogador e outros 5 homens teriam violentado uma albanesa numa casa noturna em 2013. O relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, afirmou que a decisão da Corte é constitucional. A sentença penal condenatória foi confirmada pelo Tribunal Ordinário de Milão, que é a autoridade competente para processar e julgar a ação penal. Houve trânsito em julgado da sentença condenatória, folha 103. O requerido não foi julgado à revelia na Itália. Pelo contrário, estava representado por advogado devidamente constituído e foi regularmente citado. O Ministério Público Federal também defendeu que Robinho cumpra a pena no Brasil. Não se pode, e é exatamente isso que a lei buscou impedir, permitir a impunidade do brasileiro que cometeu o crime no exterior simplesmente porque o Brasil não o extradita. O ministro Raul Araújo foi contrário ao relator e foi seguido somente pelo ministro Benedito Gonçalves. Brasileiro nato pode ser extraditado? Acabamos de ver a regra constitucional dizendo que não. Então,
A regra do artigo 100 não pode ser aplicada na hipótese. Por quê? Porque não é hipótese e que cabe solicitação de extradição. Portanto, eu não posso dizer, porque eu não vou extraditar, eu vou fazer cumprir a pena no Brasil. Não pode. O advogado de Robinho afirmou que a decisão afronta a Constituição. Não se pode admitir que um direito concedido por uma cláusula pétrea da Constituição seja relativizado ou seja minorado. Não. A Constituição brasileira tem que ter validade em todas as situações. A maioria dos ministros decidiu que Robinho deverá cumprir imediatamente a pena em regime inicial fechado. A defesa do ex-jogador afirmou que vai recorrer da decisão ao próprio STJ e, se precisar, ao Supremo Tribunal Federal. A repórter Fernanda Burger está em frente à residência do ex-jogador Robinho em Santos, no litoral paulista, e atualiza para a gente as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Celso, Cris. Por enquanto, a movimentação é considerada normal em frente a esse que é um dos endereços do ex-jogador Robinho. Ele mora na cobertura desse prédio que fica em frente à praia. É normal, exceto pela presença de profissionais da imprensa e também de curiosos. Robinho tem ainda um outro imóvel aqui na Baixada Santista que fica em Guarujá. É uma mansão dentro de um condomínio de luxo. Assim que receber o ofício do Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal de Santos é que deve expedir o mandado de prisão contra o ex-jogador. Tanto um oficial de justiça quanto equipes policiais é que podem cumprir esse mandado. A defesa de Robinho tem 15 dias para recorrer sobre o julgamento de hoje. Celso, Cris. Obrigado, Fernanda. A Justiça espanhola concedeu liberdade provisória a Daniel Alves. Para sair da prisão, o brasileiro vai precisar pagar uma fiança de 5,5 milhões de reais. O jogador pediu ajuda ao pai de Neymar para conseguir o valor. Depois de 14 meses atrás das grades, Daniel Alves pode sair a qualquer momento pela porta da frente da cadeia. O Tribunal de Barcelona decidiu conceder a liberdade condicional mediante o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. Foram 2 votos favoráveis e um contrário. Segundo os juízes, Daniel Alves também terá que entregar os 2 passaportes, o espanhol e o brasileiro. Está proibido de deixar a Espanha e tem que comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona. Também não pode chegar a menos de 1.000 metros da residência ou de qualquer outro local frequentado pela vítima. E está proibido de entrar em contato com ela. A decisão pela liberdade provisória mostra uma mudança de entendimento da Justiça de Barcelona em relação ao que havia sido determinado em fevereiro, quando foram divulgadas a condenação e a sentença de Daniel Alves. Na época, o jogador foi mantido preso. Agora, os juízes aceitaram o pedido por acreditarem que não existe mais risco de fuga. A corte é a mesma que condenou o jogador por ter estuprado uma mulher numa boate no fim de 2022. A pena é de 4 anos e meio de prisão, mas como a defesa de Daniel Alves entrou com o recurso, ele vai poder esperar pelo novo julgamento em casa. Indignada, a advogada da vítima afirmou que vai recorrer contra a liberdade condicional. Para Esther Garcia, este é um sinal de que a justiça na Espanha trata ricos de forma diferente. Segundo a imprensa espanhola, para pagar a fiança, Daniel Alves deve ter ajuda, mais uma vez, do pai de Neymar, que já teria emprestado cerca de 800 mil reais para pagar uma indenização à vítima, valor que, inclusive, atenuou a pena. Procurado, o pai de Neymar disse que não vai se pronunciar. Um novo apagão voltou a causar transtornos para centenas de moradores e comerciantes da região central de São Paulo. Esse é o 3º dia seguido com problemas no fornecimento de energia elétrica. Jaime tem esclerose lateral amiotrófica, doença que paralisa os músculos. Por isso, precisa da ajuda de um respirador. A cuidadora teve que carregar o equipamento em um gerador do prédio. Porque você liga na Enel, que a previsão não tem previsão. Aí, poxa, não tem previsão.
Jaime é um dos moradores do edifício de 192 apartamentos, que ficou sem energia e sem água. A água que subiu foi usada e a bomba precisa do trifásico para mandar água para cima. A série de apagões, desde o início da semana, fez o número de reclamações no PROCON disparar, alta de mais de 260% entre domingo e terça-feira. O número de geradores alugados às pressas impressiona. Há praticamente 2 ou 3 a cada quarteirão. Comércios e prédios residenciais recorreram ao equipamento para minimizar os transtornos. O apagão ainda afeta o atendimento nos hospitais. Comerciantes da região tentaram trabalhar no escuro mesmo. Cafeteira vazia, balcão vazio, mesas vazias. O pequeno comércio é o que mais sente o prejuízo. Essa cafeteria atende cerca de 110 clientes por dia. Hoje foram 14 até a luz acabar mais uma vez. É o terceiro dia de interrupção no fornecimento de energia. Sem energia, os funcionários da cafeteria jogaram os produtos no lixo. Tristeza, revolta, incerteza, é por aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica disse que acompanha os impactos do apagão e cobrou explicações da concessionária. Segundo a agência, a Enel já foi multada em mais de 321 milhões de reais nos últimos 5 anos por problemas no fornecimento. Na quitanda do Adolfo, quase todos os produtos são perecíveis. Se a falta de energia continuar, em breve vai tudo para a lata do lixo. Se não tiver o ventilador ligado na mercadoria, destrói a mercadoria. Em nota, a Enel informou que desligou a energia de maneira preventiva, porque encontrou uma falha na rede. A concessionária disse ainda que vai usar geradores para restabelecer o fornecimento para todos os clientes. O governo federal vai bloquear até 4 bilhões de reais do orçamento. Assunto para o nosso colega Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Lá vem corte. Devemos nos preparar, né, Cris? Boa noite para você, para o Celso e a todos que acompanham o JR essa noite. O presidente Lula e os ministros da área econômica estudam agora como fazer esse bloqueio sem atrapalhar setores importantes. O presidente Lula começou o dia alimentando os peixes no Palácio da Alvorada. No Planalto, o presidente se reuniu com os ministros da área econômica. Lula quer evitar um possível fogo amigo depois que o bloqueio de verbas em alguns ministérios for anunciado na semana que vem. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje a Lula que o bloqueio no orçamento deste bimestre deve ficar entre 3 e 4 bilhões de reais. Mas a equipe econômica não decidiu ainda quais ministérios terão os recursos paralisados. A expectativa é de que a meta fiscal não seja modificada. Haddad também participou de uma reunião entre Lula e o governador do Rio de Janeiro. O presidente pediu a Cláudio Castro para não acionar o Supremo Tribunal Federal, pelo menos por enquanto, para pedir a renegociação da dívida do Estado com a União. Hoje, o valor chega a quase 200 bilhões de reais. Ficamos de esperar até o dia 26 para que a gente tente, em mais uma rodada de negociação, colocar aquilo que o Rio de Janeiro entende como justo e aí, posterior a isso, voltar a conversar se, inclusive, a ação seria uma coisa positiva, não na ideia da briga, mas na ideia da conciliação. O presidente Lula também está insatisfeito com a atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. O presidente tem reclamado a pessoas próximas da apatia dos parlamentares do partido diante dos ataques da oposição em plenário e nas comissões. Lula avalia que o time está fraco e pouco combativo. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, está sem partido e vai se filiar ao PT nos próximos dias. A ideia é reforçar a bancada do Senado, que conta hoje com 8 senadores. O deputado federal Luciano Bivar foi afastado hoje da presidência do União Brasil. E uma possível expulsão de Bivar vai ser analisada pela Comissão de Ética do partido. Enquanto isso, Antônio Rueda assume o cargo de presidente. Ele foi eleito no mês passado em uma disputa interna que incluiu um incêndio de 2 casas da família Rueda em Pernambuco. O Supremo Tribunal Federal analisa o caso. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai redistribuir as vacinas contra a dengue que estão encalhadas e podem vencer. O
o Brasil já registrou quase 2 milhões de casos da doença. A ministra Anísia Trindade não escondeu a preocupação com o aumento de casos de dengue e a baixa procura por vacinas entre crianças e adolescentes. Como muitas doses vencem em abril, os imunizantes serão redistribuídos. Nós vamos fazer uma redistribuição usando um ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue. Então, isso não vai ser detalhado hoje, isso está em processo, tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, não pode ter erro. Somente neste ano já foram registrados quase 2 milhões de casos prováveis de dengue. 656 mortes foram confirmadas. Hoje foram liberados 300 milhões de reais para a compra de soro e outros medicamentos utilizados no tratamento da doença. Outra preocupação do Ministério está na possível sobrecarga do Sistema Único de Saúde, com o aumento de outras doenças comuns nessa época do ano. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um convite para que a ministra da Saúde vá ao Congresso Nacional prestar esclarecimentos sobre a alta dos casos de dengue. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Ele é investigado por supostamente usar documento com informações falsas para obter um empréstimo bancário que não teria sido pago. O documento seria uma declaração de faturamento de R$ 4.600.000 da empresa de eventos de Jair Renan. O advogado do filho do ex-presidente criticou o vazamento de informações e afirmou que a prática é prejudicial à defesa e à presunção de inocência. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília é só acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Valeu, Fara. O governo de Israel anunciou a morte de 90 terroristas durante a ação militar no maior hospital da faixa de Gaza. Pelo menos 300 suspeitos foram detidos. O porta-voz das Forças Armadas afirmou que entre os presos estão integrantes da Jihad Islâmica, grupo que apoia os terroristas do Hamas. Autoridades ainda divulgaram que entregam água e comida aos civis abrigados no hospital Al-Shifa. O secretário de Estado americano chegou hoje à Arábia Saudita. Antony Blinken tenta negociar uma trégua no conflito e nessa missão ele ainda vai viajar até o Egito e Israel. Nesta quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu admitiu que ainda vai levar um tempo até Israel iniciar a operação militar na região de Rafah. Nesta quarta-feira, em Jerusalém, familiares de israelenses que morreram no ataque do Hamas em 7 de outubro fizeram um protesto em frente ao Knesset, o parlamento do país. Autoridades acreditam que 134 pessoas ainda estão em poder dos terroristas do Hamas. Em viagem a Israel, os governadores de São Paulo e de Goiás se reuniram com parentes dos israelenses que são mantidos reféns na faixa de Gaza, como a sobrinha do brasileiro Michel Nisenbaum, que está em poder do Hamas. O que nos cabe é tentar mobilizar a nossa bancada, os nossos deputados que fazem parte da Comissão de Relações Exteriores, para que eles possam também cobrar providências, estimular o governo federal a tentar negociar, seja com o governo do Catar, seja com a autoridade palestina, a libertação desse refém e dos outros reféns. Uma coisa é um embate entre soldados, outra coisa é uma caça de civis que não tinha a menor condição de se proteger. No fim do dia, os governadores foram recebidos em Hanana, cidade com a maior comunidade brasileira em Israel, numa homenagem aos sequestrados. De volta ao Brasil, as fortes chuvas continuam a castigar a região sudeste do país. Hoje, um temporal provocou estragos em Franca, no interior de São Paulo. A chuva provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Um homem de 41 anos foi arrastado pela força da água e caiu em um córrego. Ele foi resgatado apenas com ferimentos leves. O temporal também provocou enxurradas em Itapeva, também no interior paulista. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a chuva caiu durante a madrugada. De acordo com a Defesa Civil, foram mais de 100 milímetros de chuva em apenas 4 horas, mais da metade do previsto para o mês. Foram registrados alagamentos, ventos intensos,
queda de granizo, estrago em plantações e queda de árvores. Não houve feridos. O município está em alerta para riscos de deslizamentos. O primeiro dia do outono foi de temporais em alguns pontos do Brasil. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem mais chuva prevista para quinta-feira? Tem sim, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite a todos. Pelas imagens de satélite, chove neste momento em todas essas áreas aqui cobertas por nebulosidade. Nos pontos avermelhados, temos temporais. Amanhã, a frente fria avança pela região sul e chega ao estado de São Paulo com chuvarada. Todo o centro-sul do país fica em alerta. Há risco de deslizamentos e enchentes nas áreas destacadas. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mar agitado com ondas de até 2,5 metros. Atenção litoral de São Paulo. A chuva vem pesada nas próximas horas. As rajadas de vento podem passar dos 90 quilômetros por hora. Tempo firme apenas no interior da Bahia, no Espírito Santo e no norte de Roraima e do Amapá. As capitais menos quentes nesta quinta serão Porto Alegre e Brasília, com 27 graus e chuva forte. A mais quente, Rio de Janeiro, com 39. Em Salvador faz até 33, em Macapá 32 e até 34 em Rio Branco. Na capital paulista, calorão de 34 amanhã com chuva forte e ventanias. Entre sexta e domingo, dias chuvosos e nublados. Até sábado, 22 graus. Aí no domingo, esquenta um pouquinho e faz até 25. Tempo delivery para o Murilo, que é da cidade de Araci, na Bahia. Vamos lá, Murilo, na nossa tela, boa noite para você. Olha, quinta-feira com muito sol e calorão de 35 graus. Na sexta faz 36 com chuva fraca. No sábado, sol, chuva e até 34. Faça como Murilo, mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir, na Inglaterra, a investigação apura-se informações da princesa Kate. Foram vazadas de clínica onde ela passou por cirurgia. Passageiros de ônibus criam estratégias ousadas para trazer drogas até São Paulo. Google recebe multa bilionária na França por receber dinheiro com notícias sem compartilhar os lucros com as empresas jornalísticas. Para fugir das fiscalizações mais rigorosas em portos e aeroportos, traficantes têm usado os ônibus para levar pequenas quantidades de drogas. É o que a polícia chama de tráfico formiguinha. Só num dos terminais rodoviários de São Paulo, 20 pessoas foram presas este ano. O investigador do DENARC suspeita da passageira e revista a bagagem. A caixa é esvaziada e quando ele corta o papelão, encontra as placas de cocaína. O flagrante foi no terminal rodoviário da Barra Funda, um dos mais movimentados da capital paulista. Este outro vídeo gravado no mesmo terminal mostra um extintor de incêndio recheado de cocaína. Aqui a droga está escondida dentro de um compressor. Há registros também de cocaína dentro de móveis, embalagens de achocolatados e até dentro da estrutura de malas. A cocaína faz parte da própria composição. O policial consegue sentir, através da conversa com aquele indivíduo, através de respostas desconexas, ele consegue perceber que aquele indivíduo carrega consigo alguma coisa ilícita. Em todos os flagrantes, os passageiros viajavam em rotas de ônibus que saíram principalmente de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. O perfil das mulas do tráfico que desembarcam aqui no terminal da Barra Funda é de pessoas humildes, normalmente estrangeiros, que recebem cerca de R$1.000 para cruzar a fronteira a pé e trazer a cocaína até São Paulo. Aqui na cidade, eles sabem exatamente o que fazer para levar a droga até os traficantes. Esses indivíduos, após aportarem em São Paulo, eles pegam normalmente um táxi ou um carro de aplicativo, vão até algum hotel no centro de São Paulo e a partir do momento que eles chegam nesse hotel, a droga pode ser considerada como entregue. No ano passado, 100 pessoas foram presas e 500 quilos de drogas apreendidos em operações nesse terminal rodoviário. Este ano já foram 20 presos e 60 quilos de drogas interceptados. É o chamado tráfico em formiguinha. Essa droga é trazida em pequenas quantidades, fracionadas em cada indivíduo, em cada mula.
E no total, quando se junta todo esse material encontrado com cada uma dessas mulas, aí sim nós temos uma quantidade considerável de drogas que abastece muitas vezes o centro histórico de São Paulo. Um brasileiro e a família dele morreram após um atropelamento em São Francisco, nos Estados Unidos. Mãe, pai e o filho mais velho, de 1 ano, estavam no ponto de ônibus quando foram atropelados no último sábado. O outro filho do casal, de 4 meses, foi o único sobrevivente do acidente. O homem era brasileiro e a esposa portuguesa. A motorista do carro também se feriu, foi socorrida e já recebeu alta. E hoje autoridades disseram que ela ficará detida. A mulher será investigada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também por direção perigosa. O Comitê de Política Monetária cortou pela 6ª vez seguida a taxa básica de juros. O novo corte foi de 0,5 ponto percentual. Com a decisão, a chamada taxa Selic passou para 10,75% ao ano, confirmando a expectativa do mercado financeiro. E também hoje, o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa de juros no país na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano. O Google vai pagar uma multa bilionária na França por não cumprir um acordo de remuneração de veículos de imprensa. O valor da multa foi anunciado nesta quarta-feira pela autoridade francesa de concorrência. A infração vai custar 250 milhões de euros ao Google, o equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de reais. O grupo americano é acusado de descumprir 4 dos 7 compromissos firmados com a agência reguladora da França em junho de 2022. Todas as irregularidades estão relacionadas a direitos autorais. A legislação da União Europeia garante a jornais, revistas e agências de notícias o direito de receber pagamento quando um conteúdo produzido por esses veículos for exibido em ferramentas de busca como o Google. A França foi o primeiro país do bloco europeu a adotar essas diretrizes internamente. E segundo a autoridade francesa de concorrência, os acordos não foram cumpridos de forma transparente. A empresa de tecnologia é acusada de ganhar bilhões de euros com notícias sem compartilhar as receitas com os veículos jornalísticos. As editoras francesas também reclamam que os conteúdos foram utilizados sem autorização pelo Google para abastecer a ferramenta de inteligência artificial do grupo. Em comunicado, o Google considerou a multa desproporcional e afirmou que deseja trabalhar de forma construtiva com os produtores de conteúdo. Um funcionário da clínica onde Kate Middleton passou por cirurgia é investigado na Inglaterra. A suspeita é de que ele tenha tentado acesso a registros médicos da princesa sem autorização. O órgão britânico de proteção e monitoramento de dados confirmou que recebeu um relatório sobre uma suposta violação. Kate Middleton, esposa do príncipe William, herdeiro do trono britânico, passou por uma cirurgia abdominal nesta clínica em janeiro, onde ficou internada por 10 dias. A investigação acontece em meio a especulações sobre a saúde da princesa. Kate quase não foi vista em público desde a cirurgia e, na semana passada, divulgou uma foto com os filhos que foi adulterada. Ela pediu desculpas pelas alterações, mas não divulgou a foto original. Nos Estados Unidos, o governo do Texas teve garantida, por menos de 24 horas, a permissão para prender imigrantes ilegais. O aval dado pela Suprema Corte simbolizava uma derrota para o governo Biden, mas um tribunal de apelações suspendeu a decisão. A Suprema Corte dos Estados Unidos havia aprovado ontem à noite a aplicação da lei do Texas. O estado teria permissão para prender estrangeiros que entrassem nos Estados Unidos sem a documentação legal e previa ainda a deportação dessas pessoas. O objetivo era conter a crise migratória na fronteira com o México. Segundo o Texas, o fluxo de ilegais na região está fora do controle. Mas, horas depois, um tribunal de apelações suspendeu a aplicação da lei.
A lei virou o centro de um embate entre os governos estadual e federal. O governador do Texas, Greg Abbott, do Partido Republicano, critica o presidente Joe Biden por não agir com eficácia contra a imigração ilegal. Já a Casa Branca diz que a nova legislação pode prejudicar as ações do governo federal sobre questões migratórias. O México afirma que não vai receber imigrantes deportados pelo Texas, mesmo que sejam mexicanos. Para o governo do presidente López Obrador, esses assuntos de política externa são de responsabilidade do Congresso americano e da Casa Branca, e não do governo estadual. A crise migratória é um dos principais temas em debate na corrida presidencial deste ano e é capaz de influenciar a escolha do eleitor entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump. Veja a seguir: brasileiro é resgatado por navio cargueiro após veleiro naufragar no Oceano Atlântico. E veja também, a poucos dias da final do Campeonato Mineiro, o Atlético anuncia a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. No Rio de Janeiro, Polícia Federal e Controladoria Geral da União fazem operação contra a quadrilha, que teria fraudado licitações e superfaturado contratos no combate à Covid-19. Um brasileiro foi resgatado em alto mar depois que o veleiro em que ele estava afundou com outros 2 tripulantes. Eles tinham saído do Rio de Janeiro rumo à cidade do Cabo, na África do Sul. O capitão da embarcação morreu no naufrágio. A foto mostra o momento de alívio na vida do brasileiro Marcelo Ozanay, de 38 anos. Ele e um suíço-americano foram resgatados no Oceano Atlântico depois que o veleiro em que eles estavam naufragou. Chovia muito e o mar estava agitado, com ondas de até 8 metros. O capitão da embarcação não resistiu. A gente foi atingido por uma onda super forte que inundou ainda mais a embarcação. Nesse momento, o barco começou a afundar rapidamente e foi o momento que o capitão não conseguiu, infelizmente, escapar com vida. A bordo de um bote salva-vidas, os 2 conseguiram usar dispositivos de emergência para chamar a atenção de autoridades marítimas da África do Sul. E o que começou como um sonho acabou em pesadelo. Encontrei essa oportunidade, esse capitão suíço que me ofereceu essa possibilidade de cruzar juntamente com ele e um outro tripulante o Atlântico Sul. O Centro de Coordenação de Resgate da cidade do Cabo conseguiu contatar um navio cargueiro que navegava próximo à região do naufrágio. Os 2 tripulantes foram retirados da água a cerca de 2.400 quilômetros da costa sul-africana. O veleiro que afundou era pequeno, media cerca de 17 metros de comprimento. Houve uma colisão com um objeto não identificado, que parecia uma boia e linhas que não eram nossas, onde a gente se deu conta que sim, esse objeto danificou a parte frontal do barco. A embarcação tinha saído do Rio de Janeiro dia 27 de fevereiro. O destino final seria a cidade do Cabo. Estou bem de saúde e pronto agora para seguir, né? A polícia tenta identificar os assassinos de uma estudante que foi morta durante um roubo na Baixada Fluminense. A jovem estava a caminho da faculdade quando foi abordada pelos criminosos. Essas imagens exclusivas mostram o momento em que 2 homens em uma moto entram em uma rua em São João de Meriti. Minutos depois, outra câmera registra Arielle Rodrigues Martins caída. Baleada, a jovem de 19 anos chegou a ser socorrida por parentes e vizinhos e levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. O crime aconteceu a poucos metros da casa da vítima. Segundo testemunhas, Arielle seguia para a faculdade de Direito e estava com o celular nas mãos. Os criminosos anunciaram o assalto e roubaram o aparelho. Rouba, leva, mas não, tem que atirar. Tem que tirar a vida. Vida de uma inocente, estudiosa. Eu vi a minha filha caída, com um sonho maravilhoso, o ideal maravilhoso, inteligente. Na fuga, os assaltantes foram flagrados por outras câmeras de segurança da região.
As imagens já estão sendo analisadas e devem ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense a identificar os criminosos, já que nenhum deles usava capacete. O caso foi registrado como latrocínio. O crime de roubo seguido de morte tem assustado a população do estado do Rio de Janeiro. No ano passado, foram registrados 64 casos. No mês passado, o jovem Lucas Carneiro Meireles, de 26 anos, também foi morto na porta de casa. O estudante de medicina foi baleado ao tentar defender a namorada durante um assalto no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital. O corpo da jovem, assassinada em São João de Meriti, foi enterrado nesta quarta-feira. Quem mora na mesma rua de Arielle diz estar com medo. Entrou à noite, entra com o nosso portão, todo mundo dentro de casa. Ultimamente agora todo mundo preso dentro de casa. Ninguém fica na rua. Um grupo suspeito de desviar 5 milhões de reais destinados ao combate da Covid-19 foi alvo de uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, a quadrilha superfaturou a compra de equipamentos hospitalares. Na casa dos investigados, os agentes encontraram relógios de luxo e $6 mil em espécie, o equivalente a R$30 mil. Uma vida de alto padrão, supostamente bancada por dinheiro da saúde pública. A operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União teve como objetivo desarticular uma quadrilha suspeita de ter fraudado compras emergenciais de equipamentos para o combate à Covid-19. As investigações começaram em 2020. Uma das irregularidades foi constatada na Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na época, o governo federal repassou recursos para o município enfrentar a pandemia. A Prefeitura realizou compras com dispensa de licitação. Mas as negociações eram direcionadas para uma empresa e laranjas que facilitariam a lavagem do dinheiro. E esses recursos foram usados de forma indevida na aquisição de equipamentos hospitalares superfaturados por empresários em conluio com servidores públicos que, ao invés de adotarem uma postura pragmática, responsável, ao que parece, buscaram obter vantagens indevidas em detrimento da população. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão está o ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias, José Carlos de Oliveira. A defesa dele não foi localizada. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores dos investigados, que somam mais de R$5 milhões. Os suspeitos vão responder por crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e peculato, que é o uso do cargo público para obter vantagem. Celulares e documentos também foram apreendidos para a polícia avançar nas investigações. Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que todos os insumos e equipamentos adquiridos sempre foram comprados de acordo com as leis vigentes e se colocou à disposição da polícia. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes encontraram este lagarto australiano, domesticado sem autorização do IBAMA. O animal estava na casa de um dos alvos. A filha do investigado foi presa em flagrante. A polícia de Goiás realizou hoje uma operação contra fraudes em licitações na Prefeitura de Goiânia. Um dos alvos é o presidente da Companhia de Urbanização da cidade. Na casa dele foram encontrados R$500 mil em dinheiro vivo. A Polícia Civil cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em sedes de órgãos da Prefeitura de Goiânia, em empresas e em residências dos investigados. Um dos alvos era Alisson Borges, presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg, responsável pela limpeza urbana e pela infraestrutura da cidade. Na casa dele foram encontrados R$500 mil em dinheiro vivo. O prefeito Rogério Cruz negou que tivesse conhecimento das irregularidades e já pediu o afastamento de Alisson Borges do cargo. Nenhum valor ou objeto de valor foi encontrado em órgão da Prefeitura, em repartição pública. Alisson Borges ainda não se pronunciou. A polícia investiga se houve fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e peculato, quando um servidor usa o cargo para desviar dinheiro ou bens. Os crimes estariam sendo praticados desde 2022.
Segundo a investigação, o esquema começava na fase das licitações para recapeamento do asfalto. Um grupo de empresas se unia oferecendo lances com valores muito mais baixos do que os oferecidos pelos concorrentes, inviabilizando qualquer disputa. Aquela determinada empresa teria o direito de executar o contrato, objeto da licitação, e uma vez executando o contrato, teria direito de receber aquele valor. As empresas investigadas também não tinham autorização da Agência Nacional do Petróleo para comercializar produtos de recapeamento de vias e usavam certidões falsas. Também foi constatado que os materiais entregues para a Prefeitura eram em quantidades menores do que o previsto nos contratos. Servidores envolvidos com as licitações são investigados por terem recebido propina em troca de beneficiar as empresas. O único nome que nós temos até o momento é o nome do presidente Alisson. Tudo o que aconteceu, claro, ele deve dar a sua resposta à sociedade, mas como gestor público e como o majoritário da empresa, então já determinei que o conselho da empresa, de acordo o estatuto da empresa, se reúna para que possamos tomar as devidas providências cabíveis com toda a diretoria executiva da empresa. A Justiça ainda autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal de 29 investigados e 3 empresas. Os contratos sob suspeita estão suspensos. Ninguém foi preso. A Companhia de Urbanização de Goiânia informou que o presidente Alisson Borges possui pretensão eleitoral e teria que deixar o cargo até o dia 6 de abril, mas decidiu se antecipar e pedir a exoneração hoje. A companhia afirmou ainda que colabora com as investigações. Terminou agora há pouco o julgamento dos réus acusados de assassinar o jogador Daniel Correia, no Paraná. Edson Brites, a ex-esposa Cristiana e a filha do casal foram condenados. O assassino, confesso, pegou 42 anos de prisão. Depois de assistirem aos últimos argumentos da acusação e da defesa, os jurados ficaram 2 horas reunidos. No início da noite, o juiz começou a ler a sentença. Edson Brites, que confessou ter matado o jogador, foi condenado por homicídio, ocultação de cadáver e outros 3 crimes. Ele vai cumprir pena de 42 anos e 5 meses de prisão. A ex-esposa dele, Cristiana Brites, foi condenada por 2 crimes e pegou 6 meses de detenção. Já a filha deles, Alana Brites, cumprirá 6 anos e 5 meses de prisão. Os jurados entenderam que na festa não deveriam estar menores de idade e que ela tentou interferir no rumo da investigação. Os outros 4 réus foram absolvidos. Alana vai começar a cumprir a pena em regime fechado. Por isso, saiu aqui do tribunal presa. O pai, Edson Brites, que já estava detido, voltou para a cadeia. A mãe vai recorrer em liberdade. O mérito deste julgamento é que de 7 acusados, nós tivemos várias absolvições. O Edson confessou e teve condenação, que nós vamos tratar depois disso. E a Alana foi um erro de julgamento. Sentença justa, pena pesada, como já havíamos previsto, o que nos leva a crer que realmente valeu a pena. O crime aconteceu em 2018. Daniel Correia participou da festa de Alana Brites e em seguida foi para a casa da família dela, onde tirou fotos com Cristiana na cama. Edson Brites não gostou e assassinou o jogador. O corpo foi encontrado mutilado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Futebol, faltando 10 dias para as finais do Campeonato Mineiro, o Atlético anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. A decisão foi tomada após uma reunião da direção com o treinador. Segundo o comunicado do clube, a rescisão foi consensual. A passagem de Felipão pelo Galo durou 9 meses. Ele levou o time ao 3º lugar do Campeonato Brasileiro no ano passado. Mas durante o Campeonato Mineiro desse ano, foi vaiado por parte da torcida. No próximo dia 30, o Atlético enfrenta o Cruzeiro no primeiro jogo da decisão do estadual. O argentino Gabriel Milito é um nome cotado para assumir o cargo. Estão definidos os dias e os locais das semifinais do Paulistão. A Record transmite com exclusividade na TV aberta a partida entre Palmeiras e Novo Horizontino na quinta-feira da semana que vem. Restam 4 clubes na luta pelo título do Paulistão. Correndo por fora, o Novo Horizontino, que já aprontou nesse campeonato. Bateu o Corinthians na Neoquímica Arena e o Santos na Vila Belmiro.
eliminou o São Paulo no Morumbis nas quartas de final. Na primeira fase, conseguiu arrancar o empate do Palmeiras no último lance do jogo. Agora vai enfrentar de novo o Verdão, que busca o tricampeonato. Para piorar a vida do time do interior, o Palmeiras vai voltar a jogar em casa. Partida que a Record exibe quinta-feira da semana que vem, a partir das 9h30 da noite. O Palmeiras havia pedido para jogar na quinta para ter tempo de contar com os jogadores que foram convocados pelas seleções. O Allianz Parque foi interditado no dia 2 de fevereiro pela Federação Paulista de Futebol por causa de problemas no gramado artificial. Desde então, o Palmeiras vinha mandando seus jogos na Arena Barueri. Essa semana, depois de uma reforma no campo, a federação liberou a casa palmeirense para receber a semifinal. Ou seja, já era difícil enfrentar o time de Abel Ferreira longe daqui. Lá dentro, então... Feliz de voltar para dentro da nossa casa, né? A ansiedade já estava batendo. Tenho certeza que a torcida vai voltar em peso, né? Que o gramado vai estar apropriado e espero que na próxima semana a casa possa estar cheia. Novidade também na outra semifinal. O Santos vai enfrentar o Red Bull Bragantino quarta-feira que vem no estádio do Corinthians, em São Paulo. Palcos prontos, artistas nos últimos ensaios, porque semana que vem tem show no Allianz Parque e na Neoquímica Arena. Depois, só vão restar 2 times com chance de levantar a taça. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com o 3º episódio de Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras, com a apresentação de Reinaldo Gotino. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.